Olá pessoal, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre um assunto que está na nossa Escritura Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 25 em diante, que é o tema das 10 virgens. Então eu vou ler e explicar para vocês o que essa passagem bíblica tende a nos dizer. Então vamos lá. Vamos começar a leitura. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorou, porém, o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. Vão prestando atenção nos detalhes dessa passagem. À meia-noite, ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saía ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas estão se apagando. As prudentes, porém, responderam: Não seja o caso de nos faltar a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprem. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, ou seja, o noivo veio, né? As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Porém ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então aí a gente viu a passagem das 10 virgens, né? Quem são essas 10 virgens? No entendimento de vocês. Bom, para quem pensou aí e respondeu que as 10 virgens são a igreja, acertou. As 10 virgens representam hoje o estado espiritual que a igreja de Cristo está. As 10 virgens, 5 eram insensatas, 5 eram nécias. Aliás, 5 eram insensatas e 5 eram prudentes. Nécias e prudentes. O que isso significa? As prudentes tinham azeite e as insensatas não tinham azeite, ou seja, todas elas dormiram. Todas as 10 virgens dormiram, ou seja, o que está acontecendo? Hoje em dia, a igreja de Cristo, em sua maioria, 90%, está dormindo. Está dormindo e precisa de alguém para dar o grito da meia-noite. Ali está o grito da meia-noite. Aí vem o noivo, sai ao seu encontro. Então, o que Deus fará nesses dias finais? No Apocalipse 11, fala do ministério das 2 testemunhas, que vão fechar o céu, que vão fazer grandes prodígios, converter água em sangue, ou seja, são 2 testemunhas, não são 2 homens literais. É um entendimento raso se pensar que vão ser 2 homens literais. Tem muita gente que está até achando que vai ser Moisés e Elias. Moisés que vai ressuscitar e Elias também que vai ressuscitar. Isso não existe, gente. Isso não existe. A Bíblia, Deus deixa a referência que vão ser 2 testemunhas, mas não 2 pessoas, 2 povos. O que a palavra diz? A palavra diz: vós sois as minhas testemunhas. Está lá em Isaías isso. Vós sois, ou seja, o
povo de Deus é testemunha dele. Porque duas testemunhas são dois povos, casa de Judá e casa de Efraim, as duas casas de Israel. Ou seja, dois povos. Casa de Judá, os judeus, casa de Efraim, os gentios. Assim forma o Israel espiritual de Deus, formado pelos judeus, os da carne, e gentios, todos nós que entramos através da aliança de Cristo. Todos formados num processo espiritual. O Israel espiritual, os judeus também que aceitam Jesus como Messias, né? Porque não é só ter descendência judaica terrena e não aceitar Jesus como Messias que é considerado um judeu de fato e de verdade pela Bíblia. A Bíblia chama-se essas pessoas que não aceitam, que se dizem judeus, mas não aceitam o sacrifício de Jesus, se dizem judeus, mas não são. São sinagoga de Satanás. Isso que a Bíblia chama eles, de sinagoga de Satanás. Esses judeus que rejeitam a Cristo como Messias. Então, as duas testemunhas, dois povos, judeus e gentios, serão levantados por Deus para acordar a igreja que dorme, para acordar as 10 virgens que estão dormindo, que estão com o entendimento cegado, que estão crendo em pré-tribulacionismo, que estão crendo em calvinismo, que estão crendo nessas doutrinas de homens, doutrinas de demônios, que muitos pastores estão aí só para arrancar o dinheiro, para arrancar a alma dessas pessoas. Parecem lobos tosqueadores, né, que só querem arrancar a pele dessas ovelhas, a lã dessas ovelhas e deixar elas peladas, deixar sem nada. Só querem pregar coisas erradas dentro das igrejas, em cima dos púlpitos. Só estão falando falsas profecias, falsas profetadas. E essas pessoas não estão vendo que estão cada vez mais caindo num lodo. E não estão aprendendo o evangelho verdadeiro que está aqui, ó. O evangelho verdadeiro que está aqui, nas Sagradas Escrituras. Ou seja, Deus levantará as duas testemunhas para acordar a igreja, para acordar as 10 virgens. E como o texto diz, ouve-se um grito, aí vem o noivo. Quem que grita? Quem que vai despertar a igreja? As duas testemunhas. O ministério das duas testemunhas. As duas testemunhas vão clamar, vão falar, vão tocar trombeta, vão alertar, vão chamar o povo para o arrependimento, vão profetizar as coisas que hão de vir sobre a terra. Que está tudo lá em Apocalipse e nos demais profetas também. Outra coisa, a igreja está tão dormindo que rejeita os profetas, não crê nas profecias dos profetas. Acha que isso é ultrapassado, acha que isso já ficou para trás e não ficou. Está tudo na palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus. E é a nossa força. A força do ensino da palavra para desfazer as obras do diabo. Quando a pessoa entende de fato e de verdade o que diz a Escritura, ela se liberta. Se liberta de todo engano, de todo erro. Por isso que as duas testemunhas são levantadas para acordar a igreja que está dormindo. Ou seja, a totalidade da igreja de Cristo, aliás, quase 100% da totalidade da igreja de Cristo está dormindo. Hoje em dia, eu já dormi no passado. Você talvez esteja dormindo, mas vai acordar. E tem muita gente dormindo. E pensam que vão ser arrebatadas a qualquer momento. E pensam que Jesus vai vir a qualquer momento. Jesus vai vir para você se você morrer, se você falecer. Aí você tem que estar com uma vida plena diante de Deus para ser salvo. Mas mesmo assim sua recompensa, seu galardão não virá agora. Virá só na vinda de Jesus. Depois da vinda que vai ter o tribunal de Cristo, ele vai dar galardão a quem merece galardão, e a igreja reprovada será condenada. Tribunal de Cristo, ou seja, tem muitas coisas que as pessoas precisam saber. Que existe diferença entre o tribunal de Cristo e o juízo do grande trono branco. Duas coisas diferentes.
Já tem um monte de coisa aí que precisa ser restaurado, precisa ser restaurado. A pregação fiel, verdadeira, precisa ser restaurada. E Deus já está começando a fazer isso, já está acordando pessoas para fazer isso. E muito mais Ele fará, porque precisa de uma restauração. A palavra de Deus diz que o que está contendo Jesus no céu, ou seja, o que não deixa Jesus voltar, é o tempo. Ou seja, Jesus tem tempo para ficar no céu. E qual tempo é esse? O tempo que se atingir, o tempo da restauração de todas as coisas. Claro que é Ele que vai restaurar tudo, fazer uma completude, uma plenitude da restauração de todas as coisas. Mas quem começa a restaurar todas as coisas são as duas testemunhas, passando isso para a igreja e a igreja restaurando as coisas nas nações. Então, as duas testemunhas têm um papel primordial no final dos tempos, acordar essa igreja, a igreja de Cristo que está dormindo. E o que diz o texto? Que vão ter prudentes e vão ter nécias, ou seja, as prudentes têm azeite, ou seja, o que é o azeite? Azeite é o Espírito de Deus. Elas estão dormindo, elas estão cegas, elas não estão vendo os tempos, elas não estão vendo o que está acontecendo de fato e de verdade agora, mas elas têm o Espírito Santo dentro delas. E as outras não, as outras são nécias, as outras não têm o Espírito, não buscaram santidade, não buscaram a Deus, não têm o Espírito Santo dentro de si. E quando as duas testemunhas prepararem para chamarem a um arrependimento, para chamarem a convocação final, para se preparar ao encontro da volta de Jesus, para a gente se encontrar com Ele, depois da tribulação daqueles dias, então uns vão estar preparados, que eu digo no modo de entender o pedido das duas testemunhas, acatar o pedido e entender e serem despertadas, e as outras não irão se arrepender e vão ser condenadas, né? Porque não se arrependeram. Então, é muito importante esse texto, ou seja, a parábola das 10 virgens nos faz entender que o ministério das duas testemunhas é muito importantíssimo, porque são elas que acordam a igreja. Ou seja, no texto lá de Apocalipse 11, fala que as duas testemunhas profetizarão em Jerusalém, né? E morrerão lá, serão mortas em Jerusalém. Só que eu creio que não existam só duas testemunhas, ou seja, judeus e gentios que vão profetizar em Jerusalém. Eu creio que vão profetizar aos quatro cantos desta terra. Ou seja, você pode ser uma testemunha. Eu posso ser uma testemunha de Jesus. A gente pode ser. Só que depende de nós nos entregarmos ao Espírito Santo e buscarmos entender as palavras de Cristo. O que Ele tem a dizer através das... Buscar conhecimento verdadeiro e não por trás do véu da religião, não através de placa de igreja, porque isso não salva ninguém. O que salva é o sacrifício de Jesus, a nossa fé nele. E claro, o próprio Jesus salva. Ele salva, ele veio para nos salvar. E a palavra dele veio para ser um guia, um mapa que nos leva a toda a verdade. E não nos deixa cego. E não nos deixa dogmático. E não nos deixa religioso. E não nos deixa abestalhado como essas pessoas de dentro dessas religiões, de dentro dessas igrejas, se acham mais santas que as outras, se acham perfeitas e julgam os outros. E você vê, não tem nada disso. A pessoa quer julgar o outro e é mais pecador que aquela que está julgando, que aquela que a julga, né? Então, nossa, existe muito erros dentro dessas denominações que se dizem evangélicas, né? Que se dizem levar o evangelho de Cristo, mas na verdade não levam.
Então, Deus está acordando pessoas para serem testemunhas fiéis dele, para dar a vida, o sangue mesmo, pelo testemunho de Jesus. Porque no final dos tempos, o anticristo, o iníquo, matará as testemunhas de Jesus. Vai degolar, tem textos que falam, vai degolar os santos. Só que Deus vai fazer justiça. Deus fará justiça. E o reino de Deus se estabelecerá nessa terra. Vai se estabelecer, ou seja, o domínio de Satanás não vai durar para sempre aqui. Jesus virá, e com ele o seu reino milenar. E depois do milênio, um reino eterno de glória e paz sobre a terra. Deus abençoe a todos.